Ele não aprende com os filhos, porque ele só ensina os filhos, ele não aprende com os filhos, ele só ensina os filhos, né? Ou ele acha que tá ensinando. Ou ele acha que tá ensinando, né? Então ele não aprende com o mais novo, né? Ele tem a experiência, né? Mas ninguém tem. As pessoas têm experiências diferentes. E a experiência do mais novo, ela também é válida pra chuchu. É. Ó o esculacho que eu tomei da Cida. Por quê? Por quê? Tá falando demais, né? Porque eu não estou lá. Fala, pai, Claudinho, abre o coração. Não, mas eu que nada, Cida. O Claudinho, o nosso convidado, vai falar. Eu tô falando demais. Ô, Cida, ele tá falando demais, sim, mas é assim, sabe? Tchau, tô indo embora. Não, que nada. Aí você foi embora, vai falar de menos. Que também é porra. Ai, caceta, velho. Ela apagou o fogo com a gasolina. Pô, gasolina. Claudinho jogou um caminhão-tanque agora na fogueirinha pequenininha de São João, meu. Claudinho, fala um pouco do que você estudou de sociologia, de direito. O que você pode falar sobre isso pra gente? Eu não sei, Foi legal? Eu fui levado pra sociologia, né? Porque eu tinha uma curiosidade muito grande, né? É. Eu sempre assim tive uma curiosidade, né? Com essa coisa também, sabe? De buscar, compreender, de aprender e procurar entender minimamente as coisas e tal. Sempre fui meio curioso nesse sentido, né? E aí eu tava na banda, tinha um rapaz que tocava lá, o Marcelo. Eu tinha recebido um presente, que para mim foi um presente muito importante, né? Curti muito. Eu fui a um programa na Record com o Soeto, e aí não fui no programa. O programa foi em casa. Eles tinham um quadro lá que eles iam na casa dos pagodeiros, aquela coisa. Que legal. Toda. E aí eles foram lá em casa, aí começaram a ver lá que eu gostava. Aí tinha uns livros assim que nem estão os seus ali. Uhum. Aí tinha um só, não tinha aquele montão ali, não. Tinha um só, né? Mas ele pegou e falou assim, poxa, você gosta de ler? Eu falei, sim, eu gosto. O que você está lendo? Eu estava lendo Agadá, um livro interessante e tal. Aí ele falou, que legal, que bacana e tal. Fala um pouco do livro. Eu contei lá a historinha lá do livro e tal, a primeira página. E aí, uma semana depois, eu recebi um telefonema, né? Que era da assessoria do Pelé. O Pelé, na época, ele era ministro do esporte e tal. Aí ele, olha, o Pelé assistiu, a pessoa falou, o Pelé assistiu ao programa, adorou a tua entrevista, achou muito bacana você falar que você tem interesse num tema assim, assim, assado, que você gosta de ler. Então, ele queria te presentear. Que bacana, e tal. cara. Falei, poxa, que ótimo. E aí ele mandou uma coleção, né? Uma biografia dele, toda a biografia dele, né? E uma carta maravilhosa, assinada, tudo bonitona. Poxa, cara, e aquilo ali me tocou naquele momento, né? Ele dizendo que, poxa, que seria interessante. Dúvida, você é louco. Dizendo que seria muito interessante, né? Que, poxa, já que eu gosto mesmo, que eu procurasse, né, aprender mais, buscar o conhecimento, que esse era um caminho legal. E eu acabei aí depois, ficando mais curioso. O que eu posso fazer, né? Pô, Pelé, cara, caramba, bicho, pô, Pelé. O que eu posso fazer? Eu vou estudar o quê naquele momento? Aí eu nem sabia também. E aí um amigo meu da banda falou, olha, Claudinho, é o seguinte, cara, essas coisas que você curte aí, que você lê aí, eu acho que talvez a sociologia fosse interessante. Aí eu fui pesquisar sobre a sociologia, achei, pô, tem tudo a ver, e me apaixonei pela sociologia. Aí, na sociologia, eu, assim, sempre direcionei, né, meus trampos, assim, mais assim, para relações raciais, essa coisa toda, direitos humanos e tal, essa pegada. E aí, quando eu estava no terceiro ano, poxa, eu falei, poxa, mano, aí precisa de uma militância, porque é uma luta, né, por direitos, é uma luta por um monte de coisas e tal. Então, acho que uma militância também na área jurídica seria interessante, porque muita coisa, né, é interpretação ou reinterpretação da lei, ou às vezes até mudar mesmo, né, você inovar a lei, essa coisa toda. Eu falei, o direito seria interessante, poderia me ajudar muito. Em algum momento eu senti isso ali, estava no terceiro ano. Eu entrei no direito. Aí eu fui para o direito e tentei conduzir as duas. Com muita dificuldade e tal, né? Mas fui conduzindo as duas. Terminei primeiro a sociologia, já tinha entrado, e aí depois, uns 2 anos, eu terminei o direito. Mas assim, foi uma experiência muito bacana para mim, porque eu conheci pessoas, assim, que são importantes da minha vida,
né, professores assim que, poxa, que também me ajudaram também a compreender mais assim um pouquinho das coisas, né? O Soweto, ele teve uma fase muito importante na minha vida e tal, que me ajudou muito, e depois dentro da universidade foi uma outra experiência também que me ajudou muito, né? E assim, a gente vai vivendo assim, né, de experiências, né? Passa ali aquela fase, você consegue tirar alguma coisa dali que para você que é importante, é interessante, aí a vida continua, você vai encontrar ali um outro ciclo de convivências e tal, e aí você vai também tirar outras experiências. E aí uma coisa assim que mudou na minha vida de lá para cá é esse entendimento, né? Esse entendimento, sabe, de que se a gente experienciar a vida, né, tentar, né, com qualidade mesmo, né, nas relações da gente, né, procurar entender as coisas, né, menos preconceito, né, e mais procurar entender o que está por trás daquilo ali, né, porque o que explica, né, sabe, é um sistema que está por trás, ali está o outro está por baixo, ali está na base ali, né, e a gente vai entender um monte de coisa, vai ver que as pessoas estão aí também, tem muita gente que não consegue, né, visualizar, né, com muita clareza e tal, ou isso, aquilo, porque a gente não consegue ver tudo também, né, a gente vê assim, né, a gente consegue ver, né, assim, é um facho de luz, né, a gente não consegue ver, né, porque o ser humano tem essa limitação. Mas a gente busca compreender as coisas. Eu acho que essa é a postura. Eu tenho uma postura hoje, né, sabe, de procurar até me compreender mesmo. Porque às vezes até a gente tem, né, certas dúvidas em relação mesmo à história da gente, que se perde, né? Aí a história que vai ficando, a gente esquece disso, esquece daquilo, né? Essa coisa toda, né? Mas então é um exercício constante, né, de procurar compreender e interpretar as coisas. Pós-faculdade, então, você mudou sua ótica sobre tudo isso? Mudei. Sobre o preconceito, sobre o racismo. Como é que foi tudo isso? Assim. E também, você teve uma outra visão. Tem um ímpeto também de militância, de ativismo também, que eu não tinha isso, né? Não estava muito preocupado, nunca tive preocupado com isso, né? Porque por conta do próprio sistema mesmo, né? Da onde você vem, da onde você é construído e tudo mais. Mas aí também vem essa coisa também, né? Essa coisa de você falar, peraí, não, é preciso lutar, é preciso, né, entender isso e fazer os enfrentamentos, né? Que a gente precisa fazer. Né? A gente tem que estar nessa linha de frente de alguma maneira, né? Ou, né, eu, no meu caso, eu uso o samba como um instrumento, né? Sabe, de conscientização, de transformação, sabe, na medida do possível, a gente tenta fazer isso, né? Então, atento é que agora a gente tem o Pagode Consciente. O Pagode Consciente eu criei o Pagode Consciente, que é um movimento de ideias plural, suprapartidário, né, que ele procura de alguma maneira, sabe, dialogar o samba, né, sabe, nesse meio de convivência, né, com as escolas. A gente tem entrado em algumas escolas, eu sei que você tem muito, vai até ajudar nesse sentido, mas a gente tem, assim, entrado em algumas escolas de samba, em coletivos culturais, né, em comunidades do samba, né, e sambistas diversos, né, e a gente procura de alguma maneira colocar o trampo, e a gente vai lá. Que tipo de conceito você leva para esse projeto? Desse projeto? Você chega numa escola, o que você vai levar? Vamos falar da Neda Vila Matilde. Então, através disso que você está me falando, o que você leva para dentro da escola? Primeiro é o seguinte... Para a comunidade, para todo mundo. A possibilidade de um protagonismo do samba, né? O samba como protagonista, por exemplo, na transformação social. Porque o samba sempre foi colocado, o seguinte, como uma música, né? uma marginalizada. E uma música é o seguinte, que ele não contribuiu quase nada ou quase nada para as transformações sociais e políticas do país. Ele sempre é colocado de lado. Mas a gente sabe que tem sambistas militantes, sempre teve sambistas militantes. Sim. Mas a gente quer criar um movimento, né? Hoje, um movimento que o samba ele apareça como protagonista dessa transformação. Então, o Pagode Consciente ele é justamente isso. Primeiro, né, que a gente começa a fazer um trabalho, né, de conscientização, sabe, dentro do próprio samba. A gente tem a cooperativa do cooperativa de compositores. Lá, então, a gente traz alguns temas, como se fosse uma escola de samba mesmo, tem uma sinopse lá bonitinha. Então, a gente coloca lá, por exemplo, uma questão de gênero, a gente desenvolve uma música nesse sentido, coloca uma questão racial, uma questão de classe, uma questão de sexualidade. Daí a gente coloca, sabe, nessa sinopse, e aí as pessoas ali, os compositores ali, de alguma maneira, eles tentam desenvolver músicas, mas buscando porque você faz um exercício, porque as escolas de samba têm uma importância didática nesse sentido também, né? Porque o que vai ali nas sinopses ali já é um ajuste de um entendimento, muitas vezes, que a história oficial, né, ela nunca contou, né? Então, é mais ou menos isso, a gente direciona nesse sentido. Como disse a Mangueira, a história que a história não contou. A história não contou. A gente tenta, de alguma maneira, fazer, a partir do samba, a gente tenta fazer, assim, um enfrentamento ao que a gente chama de colonialidade, né? E que é esse cardápio extenso, né? Sabe, de relações
que envolvem, né, relações de gênero, de classe, de raça e tudo mais. Porque tudo isso, né, um país como o nosso, que é um país que, né, um país que, digamos que seja um país que tem uma mentalidade ainda colonial, infelizmente tem, então esses preconceitos, eles são poderosos, né? E esse preconceito, evidentemente que esses preconceitos, eles não são inócuos, né? Esses preconceitos, eles interferem na vida de pessoas, né? Esses preconceitos, eles mantêm pessoas, esses preconceitos, né, como um todo, eles mantêm pessoas, né, ganhando menos, pessoas passando fome, pessoas, né, sem ter acesso nenhum. Certo. Por exemplo, se a mulher hoje, né, quando a gente fala de gênero, se a mulher hoje, ela ganha menos, por exemplo, na média, ela ganha menos que o homem, evidentemente, porque a gente tem uma questão de gênero, né? Tem a questão de classe, mas ela é atravessada por uma questão de gênero. Então ela ganha menos porque ela é mulher. Já teve uma mudança nesse sentido? Então, a mudança, ela Estamos caminhando para a mudança ou não? Acho que a pergunta sua é pertinente, mas eu até acho que seria interessante dizer até que ponto nós estamos, que nós temos a boa vontade de contribuir para essa mudança. A gente está tentando contribuir para essa mudança, né? De alguma maneira, com o samba. Eu tenho amigos que, pô, eles têm outros coletivos, tem sarau, por exemplo, vamos supor, a poesia, o teatro popular, né? Pô, os caras, de alguma maneira, os caras buscam também fazer esses enfrentamentos aí, né? Que é um enfrentamento decolonial, né? Mas por outros caminhos. A gente quer fazer isso com o samba. Você acha que dentro do samba, então, precisa ter essa mudança também? Precisa ter essa mudança. O samba precisa ter essa mentalidade, tudo que você está me falando agora. Justamente. Aliás, a mudança tá aqui no e crua. Tá. Isso aqui que você, da maneira como tá colocado aqui, esse bate-papo da maneira que nós estamos fazendo aqui, isso é uma mudança incrível. Porque dentro do samba, né? Tô dizendo, né? Porque há um tempo atrás, para você ter, por exemplo, na mídia tradicional, né, um bate-papo desse, né, você esquece. Não esquece, você esquece. A gente passou a ver isso depois com os podcasts, a gente passou a ver isso na rede virtual. A gente passou a ver isso, né, quando as pessoas que de alguma maneira elas também estão dentro desse universo do samba, né, atuando de uma maneira ou de outra, que gostam de samba, que conhecem samba, que conhecem sambista, sabe, que tá nas paradas, que é dono de casa, que, sabe, mano, essas pessoas aí, essas pessoas hoje, elas contam a sua própria história. Nós estamos aqui hoje debatendo a nossa própria história. Eu acho que é isso que é o mais importante, que nunca aconteceu na história do samba. Pelo menos, né, não sei, vamos colocar de 60 para cá, é difícil você ver. Sabe que teve movimentos importantes, em 70, evidente que sim, né? Mas hoje... Era um outro tipo de mídia, de visibilidade, né, Claudinho? Hoje em dia você... Isso aqui, por exemplo, a recorrência amanhã desse programa é fantástica. Os outros dias. Sim. E assim vai ficar gravado para o mundo inteiro. O nosso maior público-alvo depois do Brasil é Camboja, Afeganistão. Camboja, cara. Tá lá, ó. Egito, não é, irmão? Índia, né? Cara, que fala, para um pouquinho. Índia? Como assim Índia? Quer dizer, é muito louco tudo isso. É muito louco tudo isso. A pluralização, a globalidade. Então, é isso justamente esse alcance isso. Aí, esse alcance a gente nunca teve. Mas temos que tomar cuidado para não falar besteira. Então, eu me policio muito atualmente. Desde o primeiro programa Cacita, eu falei, eu sou um comunicador humildemente pequeno, mas eu não posso pegar o microfone e falar um monte de besteira. Com certeza. Tenho que respeitar a pessoa do outro lado, o que ele vai falar pra mim. Não é uma coisa pessoal, Haroldo Claudinho de Oliveira. É um respeito mútuo, entendeu, irmão? Mas você falou tudo. A gente pode debater, conversar. Se você escolhe o lado amarelo, a abóbora... Até aí, tá tudo bem. Tá tudo certo. Assim, se os dois entenderem e trocarem uma ideia numa boa, puta, legal pra caramba. Fico satisfeito, acho que você também, entendeu? Eu também acho que sim. Porque, E você falou tudo, né? Porque é o seguinte, hoje em dia a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque redimensionou maior. Então, hoje você atinge o número de pessoas muito maior, né? Um número muito maior de pessoas, né? Então, eu acho que isso é bom, mas ao mesmo tempo também você tem que tomar um cuidado muito grande. Só que hoje a gente tem essa, digamos que, né, esse favorecimento, né? Porque hoje a gente pode fazer o registro. Porque há um tempo atrás, a gente nem o registro, o nosso próprio registro a gente podia fazer. Era tudo terceirizado, né? Era tudo, né, da mão do outro, né? Nós éramos cerceados para esse registro. Justamente. Agora a gente tem essa possibilidade. Por exemplo, o da Cunha. Infelizmente, o doutor da Cunha. Tudo que aconteceu com ele. 4 milhões de seguidores. Ele começou a fazer um registro de um trabalho, mas em determinado momento alguém falou, tá me incomodando. Então é muito complicado, Claudinho.
Mas o que você falou é importante. A gente pode fazer o nosso autorregistro. Pega o meu celular, tem o meu canal, tem o meu Instagram. Tá aqui Coisa de Preto. Tá o que é Coisa de Preto? Não, Coisa de Preto. Fala pra nós. Sim. O Coisa de Preto é o seguinte, ele é um braço, ele é um braço combativo do pagode consciente. O pagode consciente é um movimento de ideias, como eu falei, plural e suprapartidário. O pagode consciente, ele é um movimento que a princípio ele foi idealizado, né? Só que depois o que nós fizemos? A gente escreveu uma carta, né, de princípios e tal, e essa carta, ela foi sendo editada tem mais de 100 entidades, entre ONGs, entidades sindicais, entre coletivos culturais, né, lideranças, e não só do município de São Paulo, mas do estado de São Paulo todinho. Então tem muita gente ali falando, que vai lá que edita, que coloca um princípio, uma demanda que ele considera importante para a sua ONG, para a sua associação ou para o seu território. Então, esse é o movimento de ideias. Esse é o pagode consciente. O Coisa de Preto, ele é o braço combativo. Então é ele que concretiza essas ideias. Então, peraí, o que colocaram lá que, por exemplo, alguém colocou ali, uma entidade colocou ali que considera esse princípio importante. Então, esse princípio é importante. Qual que é esse princípio importante? Então, é o seguinte, incentivar a cultura contextual, quem vai validar esse princípio? Quem valida esse princípio? Todos ali são validados. Todos ali são importantes. Uma entidade que fala tal coisa, fala, pera um pouco, vamos validar isso. Não, porque é uma demanda sua. Tá. Que pode ser não ser do outro. Mas é como a gente está falando de periferia, como a gente está falando, né, de luta popular, então tudo que é popular, né, tudo que é popular tem ali tem valor. E aí é o seguinte, de alguma maneira a gente tenta concretizar isso através, essas demandas, esses princípios, através do Coisa de Preto. Então o Coisa de Preto, ele faz a mediação dessa carta, inclusive, mas é ele que concretiza. Então, olha só, se a gente vai fortalecer a cultura, né, periférica, né, através do samba, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pensar formas de fazer isso, de eventos que tenha fala, que as ONGs possam ter, né, tem direito ao MIC, vai lá e fala, conta a sua história, fala do território, né, mas tem lá entidade sindical, vai lá também fala, se tem político que defende a causa e que também fortalece, pode subir lá e falar, sabe? É assim que funciona. E tem o samba também. Então, os eventos do Coisa de Preto é mais ou menos assim que funciona. Então, são coletivos, né, culturais que participam, né? São entidades que participam, o pessoal do samba que participa, são as comunidades de samba que participam, e é assim que funciona, né? Então, e não é apenas isso, agora a gente ganhou um espaço, né? Essa notícia aqui não é totalmente de primeira mão. É no seu canal, no seu canal, porque eu só coloquei eu coloquei só no meu Instagram, né? Dani. Mas agora o Pagode Consciente, ele ganhou um espaço, né? Inclusive aqui, ó, hoje, não sei nem que horas são, mas às 10h40. 10h40. Olha só, eu já me ferrei. Eu teria que estar lá numa reunião. Mentira. Não é reunião, não. Eu vou pegar o rapaz lá para ele me levar lá no espaço pra gente fazer um negócio lá, mas eu vou amanhã, não tem problema. E depois eu falo com ele. Mas nós ganhamos uma boa causa. Uma boa causa. Você não vai hoje. Não, hoje é uma boa causa. Pô. A gente ganhamos um espaço, Pagode Consciente. Pra sempre. Um espaço muito bacana no Glicério ali, né? Então ali, né, a gente vai colocar um projeto ali do Pagode Consciente que ele vai abrigar os dois projetos. São dois projetos. É o Coisa de Preto, né, que concretiza, né, em ações os ideais do Pagode Consciente, e a Revolucionária. A Revolucionária é um recorte de gênero. Já faz um trabalho já de muito tempo também, até mais tempo que a Coisa de Preto. Então, ali no Glicério, ali pelo centro e tal, tem um trabalho muito legal, sabe? Com a comunidade, com atendimento social, um monte de coisa. Tudo isso a gente vai levar para esse espaço. Então, a gente ali, de alguma maneira, com o samba no protagonismo, né? Colocando sempre o samba no protagonismo nessa transformação social e política, a gente vai ter lá, né, tudo isso. Vai ser um lugar da cultura, vai ser um lugar do esporte, vai ser um lugar do lazer, vai ser um lugar da educação, da profissionalização, da música, do teatro, do cinema. Já tem lá uma... Claudinho, se você precisar humildemente do Cerveja Lenta, através do que eu estudei, que eu sei... Vamos precisar sim, hein? Porque é o seguinte, o sommelier de cerveja é uma nova profissão... Você podia ensinar... Pelo Ministério do Trabalho. Então, se você quiser se formar sommelier de cerveja, você pode ser registrado em carteira, e o sommelier de cerveja é uma autoridade no assunto, que vai trabalhar num bar, num restaurante, num hotel, que vai fazer a carta de cerveja, que vai fazer o serviço, que vai ensinar a brigada, que vai fazer compra. Então, eu acho pode contar com a minha humilde
com a nossa humilde... Sério mesmo? Irmão, você acha que eu vou olhar na sua cara às 10h40 da noite pra mentir? Pode contar com a gente, brother. Você é louco? Imagina. Não, isso é coisa linda. E a gente... Você é louco? Pô, já com o máximo tá prazer, no esquema. irmão. Eu vou colocar lá no... Eu acho que é o seguinte, se você ajudar uma criança, um jovem, um pai de família... A dar um norte pra ele, pra nós é importantíssimo também. Poxa vida. Você é louco? E tem uma porque assim, o movimento de cerveja é novo no Brasil. E nós vamos precisar desses profissionais pro futuro. Um bar, um restaurante que não entendeu ainda a importância de tudo isso. Haroldo, fala. É o seguinte, ó. Fala aí que eu vou colocar essa parada amanhã lá no esquema lá. Pessoal, humildemente... Que é um lance que é o seguinte, o projeto Coisa de Preto e tudo mais. O pagode consciente. Pessoal, humildemente, eu me chamo Haroldo Neto, sou criador do canal Cerveja Lenta, sou formado sommelier de cerveja e venho ofertar o meu humilde trabalho a todo mundo aí do outro lado da telinha que precisar criar uma nova profissão como sommelier de cerveja. Sommelier de cerveja é uma nova profissão, ele é uma autoridade no assunto, ele pode trabalhar em bar, restaurante, ele vai fazer a compra, ele vai ver o estoque da cerveja, ele vai treinar a brigada e o melhor de tudo isso, é uma profissão nova no rol do Ministério do Trabalho. Então, estou me colocando à disposição com Cerveja Lenta para ensinar todo mundo que tiver interesse. Porque não adianta todo mundo fazer isso igual vocês estão fazendo do outro lado e a parte não suar a camisa, né, Claudinho? É isso aí. Para pegar essa oportunidade e aproveitar. Boa, beleza. É isso, pessoal. Então, Coisa de Preto, pagode consciente, pode contar contigo? Pode contar com Cerveja Lenta, tamo junto. Demorou, Claudinho. Você esquece que falou, tá aqui gravando. Irmão. Olha, Dani, ele gravou o negócio. Grava, não tinha o Juruna? O Juruna gravou. Ele acha que eu sou aquele vereador que eu vou perguntar, o que Camilo, vereador? Aquele cara. Nossa, calma, cara. Vamos falar sobre isso. Eu quero entender o que esse senhor fez. Putz. Ele foi colocado pelo... Veio aqui um rapaz chamado Ricardo Rous, que lançou um livro chamado... Como não, Manual Prático para não ser Manual Prático para não ser enganado sobre político. O cara deu uma aula, porque a gente tá contratando o serviço. Lógico, é o lógico. Serviço de deputado, de vereador, de presidente, o servidor de senador, público, de governador. Opa. E a gente, não vou votar. Aquele comercial do Burger King é maravilhoso. O cara vai... Passa várias pessoas, o cara vai pegar o lanche, aí ele morde. Só tem o pão. Mas o que aconteceu? Eu falo, você não votou em branco? Só tem o pão. Aí o outro, mas só tem a alface, você não votou... Então, quer dizer, é muito complicado, irmão. Não, pô. Eu tô só mandando um recado pro rapaz Manda, irmão. Tá? Põe um comercialzinho pra nós aí, Denis. Rapidinho. Pro Claudinho mandar um recado e usar o WC. É isso aí, Marcinha, tamo junto. Gostou do programa? Peraí. Vamos falar mais um pouquinho ainda. Aproveitar. Aí, Pode ir, Denis? Peraí. Nova Fortaleza Comercial Elétrica. Temos a energia que você precisa. A Nova Fortaleza tem toda a linha de materiais elétricos com certificação garantida. Temos ferramentas de automação, fios e cabos, iluminação, tudo para infraestrutura, hidráulica e lâmpadas, além dos melhores preços e condições de pagamento. Temos também frete em todo o território nacional para compras direto no nosso site www.eletricanovafortaleza.com.br www.eletricanovafortaleza.com.br. A Nova Fortaleza fica na rua Nossa Senhora das Mercês, 914, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Mas se você não é de São Paulo, não se preocupe. Você pode comprar direto no nosso site e receber aí no conforto da sua casa. Porque a Nova Fortaleza entrega em todo o Brasil. E você pode comprar também pelo telefone 2940-2323, 2940-2323 ou pelo WhatsApp 91407-2287, 91407-2287. Nova Fortaleza Comercial Elétrica. Temos a energia que você precisa. Voltamos. Claudinho de Oliveira já mandou um recado pro amigo lá da... não. Dado o recado. Chama? Fábio. Grande Fábio. Claudinho, nós vamos montar uma turma. Repetindo.
Eu acho que nós, tanto você com o seu movimento, com todas essas ONGs, políticas para o povo que precisa realmente de uma luz do norte, acho que o mais importante, Claudinho, a pessoa está disposta a não viver só do assistencialismo. Verdade. Ela botar a camiseta, ela suar por isso, lógico, porque senão fica cômodo para todo mundo. É verdade. Né? Então, assim, vamos montar uma turma de mulheres e homens estrangeiros, não tem importância nenhuma. Quem quiser estar disposto a isso, a gente ensina lá o que é ser sommelier de cerveja, a pessoa pode arrumar uma nova profissão, a gente pode bater nos bares de amigos, restaurante, falar, contrata essa pessoa, sommelier de cerveja, vai saber harmonização, vai uma série de fatores. É isso, irmão.